Oi, bem-vindos ao meu canal! Minha gente, eu sempre quis falar isso, mas a verdade é que eu ainda tenho que criar um bordão pra mim, né? Então, por enquanto, eu vou falar assim mesmo, bem-vindos ao meu canal! E hoje nós vamos falar sobre fatores que interferem na permeabilidade cutânea, certo? Então, a aula de hoje vai ser sobre isso. Vamos lá! Então, a pele, ela é uma estrutura que garante a hemostasia do nosso corpo. Então, ele vai garantir ali um equilíbrio no nosso corpo. E uma das principais funções da pele é de proteger o organismo. Então, a pele, ela tem outras funções, mas dentro dessas funções tem a função que, se não for, né, a maior, é uma das, que é de proteger a pele, de proteger o nosso organismo contra vários agentes agressores. Então, protege a nossa pele contra agentes físicos, químicos, biológicos. Então, é uma proteção à nossa pele. E aí, com isso, a gente acaba impedindo entrada, né, de substâncias que são nocivas ao nosso organismo. Então, a gente tem, né, a nossa pele, e a pele ela funciona como uma proteção. Então, essa proteção ela vai garantir o equilíbrio, né, do nosso corpo e ela vai proteger também o nosso organismo contra qualquer invasores. E por mais que a gente queira inserir algum produto, inserir alguma substância que vai ser benéfica para o nosso corpo, nem sempre isso vai ser possível. Por quê? Porque a pele, ela por natureza, ela se torna uma barreira ali que é praticamente impermeável. Então, ela dificulta mesmo a entrada, justamente como uma forma aí de proteger, né? De manter esse equilíbrio e não deixar que nenhum agressor permeie, entre na nossa pele e comprometa ali aquele equilíbrio. Os nossos ativos, né? Os nossos cosméticos, eles vão ter dificuldade de passar por essa barreira. Justamente por isso que eu falei, porque ela é feita para que nada permeie. Então, ela vai selecionar, a gente sempre fala assim, ela seleciona inteligentemente o que vai entrar e o que vai sair. Eu posso também, em uma outra aula, né, trazer para vocês um pouquinho sobre isso, porque é importante a gente entender como é que acontece essa permeação. Hoje a gente vai ver um pouco, né, sobre isso, alguns tipos, né, de permeação, mas depois a gente pode adentrar mais, né, se aprofundar nesse assunto. Mas a pele ela se torna ali uma barreira protetora, então a gente tem dificuldade de permear os nossos ativos, mesmo que isso seja um benefício, né? Então passar pela camada córnea é difícil. E aí tem alguns fatores que precisam ser avaliados para que a gente tenha resultados mais satisfatórios. Não adianta a gente inserir, né, colocar um produto na pele se não houver essa permeação. Então, se a gente não tiver a permeação, não vai adiantar. Então, praticamente o nosso procedimento ele não teve serventia, né? O produto não permeou, o produto não agiu, então perde a lógica. Então, por isso que é importante que a gente comece a entender, né, quais são esses fatores, o que é que a gente pode fazer para melhorar, né, para poder intensificar essa entrega, porque o ativo ele precisa agir no local que ele foi feito para agir. Porque os nossos ativos, eles vão agir e a finalidade dele, né, a sua finalidade, o seu mecanismo de ação é diferente. Então, um vai agir em tal camada, o outro vai agir em outra camada, e isso é importante que a gente consiga fazer com que ele permeie. E aí, tem algumas nomenclaturas que a gente precisa diferenciar, senão vira uma confusão na nossa cabeça. E a gente vai falar agora sobre a diferença, né, de permeação, de penetração e de absorção. O que é a permeação? Quando a gente fala assim, eu vou permear um ativo, eu vou fazer com que o ativo ele penetre, ou então eu vou fazer com que o ativo ele seja absorvido. Qual é essa diferença? O que é essa diferença? E a gente vai entender um pouquinho disso agora. Então, a permeação é quando a gente se refere ao ativo que ele vai passar através da epiderme e ele vai chegar até a derme. Então, a permeação é uma passagem mais profunda. Então, eu tenho a ação desse cosmético podendo chegar até a derme. Quando eu falo em penetração,
essa passagem, né, do princípio ativo, ela vai ficar no extrato córneo. Então, ela é mais superficial. A permeação, ela age de forma mais profunda, chegando até a derme. E a absorção é quando a passagem desses ativos, ela chega à corrente sanguínea. E aí, ela está mais ligada aos remédios, né? Porque os remédios, eles precisam chegar na corrente sanguínea para que eles tenham uma ação sistêmica. Então, absorção, permeação e penetração são diferentes. Quando a gente usa, né, alguma dessas nomenclaturas, a gente está se referindo até onde o nosso produto ele chega. É penetração, então ele vai chegar até o extrato córneo. É permeação, então ele pode chegar até a derme. E quando a gente fala de absorção, ele chega aí até a corrente sanguínea. E aí, antes de eu falar sobre esses fatores, né, que vão favorecer a permeação dos ativos, a gente precisa entender uma outra coisa, que é com relação à permeação. Quando a gente fala em permeação, a permeação ela pode acontecer por 3 vias. Então, a gente tem a permeação intercelular, a gente tem a permeação transcelular e a gente tem a permeação transapendicular. E o que é isso, Nath? O que é isso, Nath? O que ser isso? O que é isso? Então vamos entender. Quando a gente fala de uma permeação intercelular, a gente está falando de uma permeação entre as células. Então a gente tem lá, né, os queratinócitos, mesmo eles sendo grudadinhos um no outro, existe um espaço entre essas células. Então eles são o quê? Grudadinhos, são células justapostas. Mas ainda assim tem um espaçozinho que permite a permeação desses ativos. E isso aí é chamado de permeação intercelular. Quando a gente tem uma permeação transcelular, isso significa que esses ativos eles estão passando por dentro das células, entre a matriz intercelular. Então ele está passando entre as células. Então tem um queratinócito aqui, tem um queratinócito aqui, e o ativo está passando no meio dele, está passando por dentro dele, certo? Então, isso é a permeação transcelular. E a permeação transapendicular é quando essa permeação ela é feita pelos anexos cutâneos. Então, a gente tem como ter uma permeação através dos anexos cutâneos. E aí, já dando de exemplo, para que vocês consigam, né, absorver um pouquinho dessa permeação transapendicular, é o ácido salicílico. O ácido salicílico, ele tem afinidade com sebo. Então, por que a gente tem um resultado melhor do ácido salicílico na acne, em pele oleosa? Por quê? Porque ele tem afinidade com sebo e isso faz com que ele consiga permear pela glândula sebácea. Então, isso é uma forma de permeação transapendicular. Então, a gente tem esses 3 tipos aí de permeação. E só lembrando, então os nossos cosméticos, a maioria deles, eles fazem permeação. E essa permeação, ela pode acontecer de 3 formas. A primeira é intercelular, então entre as células. Então no espaço ali que eu tenho entre uma célula e outra, isso é a permeação intercelular. Tem a permeação transcelular, que é quando eu passo esse ativo por dentro das células. E tem a transapendicular, que é quando eu passo através dos anexos cutâneos. Que é quando eu passo, quando os cosméticos, eles passam pela glândula sebácea, pelos pelos, pelos folículos. Então, quando eles passam pelos anexos cutâneos, a gente chama de permeação transapendicular, certo? Então, é isso. É a forma que o cosmético ele vai entrar. Nesse caso aqui, ele vai permear através dos folículos, através dos anexos cutâneos, certo? E agora nós vamos falar sobre os fatores que vão interferir nessa permeação. Então, vamos lá. Quais são esses fatores, Nath? Eu vou falar de um por um, tá? Mas agora eu vou fazer um resumão e depois eu vou falando especificamente de um a um. Um dos fatores é o produto. Depois a gente tem a hidratação da pele, a espessura da epiderme, a idade, a região anatômica, o fluxo sanguíneo, a alteração de pH. Esses aí são 7, né? São 7 fatores que vão interferir na permeação desses cosméticos.
E a gente precisa entender esses pontos para que a gente consiga fazer escolhas, fazer ajustes e tenha o produto sendo permeado de uma forma mais efetiva. Volto a repetir, por quê? Porque dessa forma a gente vai ter resultados melhores, a gente vai ter resultados satisfatórios, certo? E aí, quando a gente fala de produtos, a gente tem vários pontos a serem observados. O primeiro deles é com relação ao veículo. Como é que esse produto ele se apresenta? Quais são as tecnologias empregadas naquele produto? Então, uma das tecnologias, né, que a gente sabe que permeia muito bem é a nanotecnologia. Então, quando vocês forem fazer compra aí de produtos, prestem atenção com relação a isso. Qual é a tecnologia que é empregada? Para que vocês consigam saber que esse produto ele vai conseguir permear melhor na pele. Outro ponto relacionado ainda ao produto é a biodisponibilidade. E o que é isso? Isso é quando uma substância ela tem compatibilidade com a pele. E aí, se essa substância ela tem compatibilidade com a pele, eu vou ter uma melhor permeação. E aí, dando um exemplo para que vocês consigam entender isso, o que é que acontece? A nossa pele, ela tem os seus componentes, não é? Tem lá os componentes da pele, tudo direitinho. Quando tem alguma substância que é compatível com algum componente da nossa pele, esse ativo ele vai ter uma permeação melhor. Como, por exemplo, o ácido hialurônico. Então, a gente tem ácido hialurônico na nossa pele. Então, ele vai conseguir permear melhor, tá? Mas aí tem outros fatores também que vão influenciar e por isso que é importante a gente saber o veículo, a nanotecnologia, porque a depender da estrutura, né, dessa molécula, ela também não permeia, certo? Então, uma coisa tem que estar ligada à outra. Substâncias iônicas, elas também conseguem permear com mais facilidade. E as substâncias com peso molecular mais baixo. Então, é o que eu acabei de falar com relação à molécula. Então, macromolécula não consegue permear. Tem que ser pequena. Então, o peso molecular tem que ser baixo, certo? Tudo isso para poder favorecer a permeação da nossa pele. Então, é isso. A gente tem que ir juntando vários fatores. Então, veículo, a nanotecnologia, se a substância ela é compatível com a nossa pele, como é o peso molecular, como é o tamanho da molécula, tudo isso é importante a gente ir entendendo, porque senão ela vai ficar aqui na superfície e não vai conseguir fazer a permeação. Outro ponto é a concentração do ativo. Então, a concentração do ativo ela é diretamente proporcional. O que isso quer dizer? Aí entra a questão da matemática. Estudaram aí matemática direitinho, aquele negócio de diretamente proporcional, inversamente proporcional, aquela maluquice lá? Pois então, diretamente proporcional é quando eles caminham, né, na mesma direção. Então, quanto maior a concentração do ativo, maior a permeação. Então, se a concentração do meu ativo for mais alta, ele vai permear melhor, certo? Então, a concentração do ativo também é importante. A solubilidade, quando os produtos eles são lipossolúveis, quando eles conseguem, né, ser solúveis no lipídio, ele tem uma maior permeação. Isso é muito lógico porque a membrana das nossas células, elas são feitas de fosfolipídios, então tem aí uma afinidade, então ela consegue permear melhor. E o tempo de exposição também do produto. Então, quanto maior o tempo de exposição do produto, maior a permeação. Então, outro ponto também importante. Não adianta a gente ficar 1000 horas, tá, gente? Com o produto na nossa pele, no nosso rosto. Às vezes a gente faz uma hidratação de cabelo, a hidratação de cabelo diz assim, 10 minutos, e a gente deixa 2 horas, a gente deixa 6 horas, achando que vai hidratar mais, né? Só que não, tem um tempo também de ação do produto. Então, eu não posso nem menos nem mais. Quando eu pego lá, né, o meu produto, ele vai dizer o tempo necessário para a sua ação, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Olha no produto de vocês qual é o tempo de ação. Porque aí também não adianta passar um produto, deixar ele agindo lá 1 minuto e tirar. Não, tem produto que ele vai precisar de um tempo maior. Agora também não adianta pegar o produto e deixar lá 2 horas na pele achando que
vai ter resultados melhores. Também não, porque tem um tempo de ação. Porém, quanto maior o tempo de exposição, maior a permeação dos ativos, certo? Se não permear, vai só fazer um biofilme na pele. Exatamente, Ritinha. É isso mesmo. E tem alguns produtos que são feitos para isso. Então, os hidratantes, eles têm essa ação. Então, os hidratantes, a depender, né, do seu mecanismo de ação, porque tem vários mecanismos de ações, a depender do mecanismo de ação, alguns deles é formar esse filme mesmo, é ficar de forma superficial, reter a água. Então, a depender do mecanismo de ação, essa é a ação. Mas quando um produto ele precisa agir na derme, ele precisa agir de forma mais profunda, se ele ficar na superfície, não vai adiantar. Então a gente precisa também entender com relação a isso. Bom, aí agora ali a gente estava falando só de produto. Aqueles tópicos ali que a gente foi abordando foi com relação aos produtos. Agora a gente vai falar de outros pontos que também são importantes. Bom, então agora a gente vai falar sobre a hidratação. A hidratação da pele é importantíssima por N motivos. Mas agora a gente vai falar com relação à permeação dos nossos ativos. Então, assim, a verdade é que o mecanismo está em teorias, ainda não é uma certeza. Então, o mecanismo ele não está totalmente elucidado de como a hidratação melhora a permeação dos ativos. Mas a gente tem algumas teorias que fazem muito sentido. Então, a primeira teoria, ela fala que o aumento da permeação por conta da hidratação é porque com a hidratação a gente aumenta a solubilidade da substância. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a gente coloca um ativo e esse ativo e a nossa pele ela está hidratada, a água é um solvente, né? A água é o solvente universal. Então, quando a gente coloca um ativo e a nossa pele ela está hidratada, ela vai dissolver, né? Ela vai melhorar, ela vai intensificar aquela solubilidade e essa substância ela vai permear melhor, certo? Então, uma das teorias é por conta disso, por conta da solubilidade da substância. Então, ela consegue dissolver aquela substância e melhorar a permeação do ativo, a permeação dessa substância. A segunda teoria, ela diz o seguinte pra gente. Ela fala que a hidratação, ela promove uma dilatação no extrato córneo e isso diminui a adesão entre as células. Então, se eu diminuo a adesão entre as células, eu vou gerar o quê? Uma brechinha para que os meus ativos, eles permeiem melhor. E essa teoria, ela é legal e ela faz sentido pra gente quando a gente fala também de limpeza de pele. Por quê? Lembra lá quando a gente fala de extração na limpeza de pele, que a extração é muito melhor quando a gente tem uma pele hidratada? Por quê? Porque se eu tenho essa dilatação do extrato córneo e eu tenho essa adesão, né, entre as células diminuída, eu consigo remover com mais facilidade aquele conteúdo, né, aquele sebo. Então, isso faz sentido. Todas essas duas teorias, apesar, né, de não ter uma... não é isso que acontece, apesar de não ter esse negócio, mas pelas teorias a gente já vê que faz sentido. Faz sentido, a água é um solvente universal, então ela vai dissolver a substância. A substância dissolvida, ela consegue permear melhor. A dilatação, né, que promove essa dilatação do extrato córneo também. Quer ver um exemplo? Não sei se vocês já tentaram fazer isso, mas quando a gente tá lá limpando, né, a graminha, capinando, limpando o nosso quintal, se a terra ela tiver seca, ela fica mais compacta, assim como a nossa pele. Então, se a terra ela fica mais compacta, para você tirar aquela grama é terrível. É uma dificuldade. Agora, molhe a grama e tire a terra. E tire a grama. Molhe a terra e tire a grama para você ver como fica diferente, como ela sai mais fácil. Então, faz sentido. Por quê? Porque a água, ela gera, né, essa dilatação, então tá com mais água. E aí a gente consegue fazer essa permeação do ativo, a gente consegue fazer também a remoção, né, dos comedões e trazendo para a terra, a gente consegue remover a grama com mais facilidade. Então faz super sentido essas teorias, eu super aceito, para mim já é isso aí mesmo. Mesmo que eles falam,
não está totalmente elucidado, para mim já fez sentido. Outro fator importante é com relação à espessura da epiderme. Quanto mais espessa for a epiderme, menor permeação. Então a gente tem que ter uma pele menos espessa para que o cosmético, para que o ativo ele consiga permear melhor. Aí vocês imaginam que a gente tem uma porta, a gente vai entrar em uma casa e essa casa ela tem 5 portas para que você consiga, né, entrar na casa. Então você vai abrir a primeira porta, você vai abrir a segunda porta, vai abrir a terceira porta. Uma hora você não vai, às vezes você vai até desistir, né? Falar, não vou querer mais entrar nessa casa não, tem tanta porta aí para entrar, não vou querer mais não. E aí a gente desiste. Então, quanto menor a porta, uma porta só é burucutum, abriu, entrou, não é verdade? Então, aqui, com relação à espessura da epiderme, a gente tem que pensar da mesma forma. Imagina se a gente tiver 10 camadas córneas e a gente tiver 5. Qual delas terá uma permeação melhor? A de 5, porque eu preciso passar por 5 camadas, a outra preciso passar por 10. É muita camada. Então, a espessura da epiderme, ela vai interferir também. Então, por isso que é bom a gente fazer lá uma esfoliação, melhorar essa espessura, né, da epiderme, para que a gente consiga permear melhor os nossos ativos. Outro fator é com relação à idade. Então, se a gente tem uma idade mais avançada, a gente tem uma menor permeação de ativos. E isso se dá principalmente por conta da hidratação. É uma pele que está menos hidratada. Então, se eu tenho menos hidratação, esse tecido ele vai estar mais compacto, ele vai estar mais grudado, mais juntinho e não vai ter aquela solubilidade. Então, isso tudo vai interferir nessa permeação de ativos. O outro fator é com relação à região anatômica. Então, tem regiões do nosso corpo que vai favorecer a permeação. Então, locais que têm vascularização e que têm mais folículos têm uma permeação melhor. E aí a gente lembra, né, de quando a gente falou daquelas 3 vias lá de permeação. Então, aquela via que permeia pelos folículos, que permeia pelos anexos, ela vai ser útil, né? E vai garantir essa melhor permeação nesses locais. Então, local que tem mais vascularização e que tem mais anexos, né? Mais folículos, elas têm sua permeação intensificada. O outro ponto é com relação ao fluxo sanguíneo. Então, se eu tenho um maior fluxo sanguíneo, eu tenho uma vasodilatação e quando eu tenho essa vasodilatação, eu tenho melhor permeação de ativo. Então, aquele local ali, que aquele fluxo sanguíneo ele tá mais intenso, ele vai melhorar também a permeação. E o último ponto é com relação ao pH. O pH da pele, ele é ácido. Então, quando a gente desregula esse pH, então se a gente usa uma substância com pH alcalino, a gente aumenta a permeabilidade. Por quê? Porque ele também interfere na coesão dos corneócitos. E aí a gente já liga com os emolientes. Os emolientes, eles são alcalinos. Então, a gente não consegue, né, remover os comedões com mais facilidade utilizando o emoliente. Então, é justamente por isso. Porque o emoliente, ele é uma substância alcalina. Essa substância, ela diminui a coesão dos corneócitos. E aí, a gente consegue, né, facilitar a permeação dos ativos. E, com o exemplo que eu dei, melhorar a extração, né, quando a gente estiver realizando uma limpeza de pele. Então, esses foram, né, os pontos que a gente precisa prestar atenção para que a gente tenha resultados melhores. Então, foca lá nos produtos, na hidratação da pele, na espessura da epiderme, na idade do cliente. A idade também tá muito relacionada, região anatômica, fluxo sanguíneo e o pH da pele. Então, são esses 7 fatores aí que a gente precisa prestar atenção. Então, escolham bem o produto de vocês, hidratem a pele do cliente, passem produtos para que eles usem em casa, para manter essa pele sempre hidratada, porque a gente vai melhorar a permeação, a gente vai melhorar o resultado dos nossos procedimentos. E então, hidratação é primordial, é importantíssima. Espessura da pele, então, trabalhando sempre em promover, né, esse afinamento antes da gente realizar os procedimentos estéticos. A idade,
E aí a gente já sabe, né, quando tem uma cliente com uma idade mais avançada, a gente já sabe que vai ter uma dificuldade maior. Então hidrata mais essa pele, passa mais produtos home care, utiliza acessórios estéticos para poder favorecer, né? A gente tem algumas eletroterapias, a gente tem alguns artifícios, né, que a gente pode utilizar para poder melhorar essa permeação de ativo. Olha a região anatômica para ver se tem mais, né, folículos, e aí a depender, né, a gente dá preferência para esses locais. Fluxo sanguíneo, então pode fazer massagem, cuidado com as peles mistas e as peles oleosas. Mas fora isso, a gente pode fazer massagem para poder estimular o fluxo sanguíneo e depois a gente permear o nosso cosmético. E alteração de pH, né? Então, pH alcalino, ele tende a permear melhor os nossos cosméticos. Agora, um aviso importante. O nosso pH é ácido, então depois a gente tem que regular esse pH, tá? Então, se a gente usou algum produto, usou alguma máscara e essa máscara, ela desregula o pH, ela é alcalina, depois a gente tem que vir com um tônico para poder reequilibrar o pH dessa pele, certo? Então, é isso, sabendo disso aí a gente consegue melhorar, né, os nossos resultados, porque eu volto a falar, os nossos cosméticos, alguns são de ação superficial, mas muitos são de ação mais profunda, então a gente tem que entender como é que funciona a pele, como é que funciona tudo, para que a gente consiga, né, fazer com que esse produto ele permeie e ele haja na camada, no local certinho que ele precisa agir. E dessa forma a gente tem resultados aí excelentes. E por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esquece de curtir, né? Eu acho que aqui curte. Não esquece de curtir, de compartilhar e de que mais, senhor? Ai, gente, sou nova no YouTube. Curtir, compartilhar e o que mais? E é isso, certo? Então, se eu tiver direito a mais alguma coisa, bota aí também. Beijos, beijos, beijos e até a próxima.